uma sequência de uma série que está, além de produzir material, poder divulgar um pouco e contextualizar algumas temáticas que são muito abordadas na psicologia analítica. Tá certo? Então, a gente vai abordar agora, na live de hoje, isso aqui, as características da psique na primeira infância. Primeira infância significa aproximadamente até os 2 anos. Tá certo? É um livro que estrutura muito bem o que eu tenho feito como modelo dessas lives é pegar um texto que mostra bem os fundamentos e fazer comentários a respeito desse texto, tá certo? Então, nesse livro, A Busca do Símbolo, do Wittmann, tá? Ele organiza muito as ideias da psicologia analítica e coloca, obviamente, a interpretação dele, tá certo? Mas tem um capítulo chamado Desenvolvimento do Ego e as Fases da Vida, que ele desenvolve aqui as características da psique na primeira infância. Então, ele estrutura muito bem essas ideias, e eu vou começar a trabalhar com isso. Tá? Então, eu vou comentar hoje essas características da psique na primeira infância, ou seja, o bebê, do nascimento até os 2 anos aproximadamente. Atualmente existe muito material que ampliou isso daí, mas a gente vai pegar com o básico. A gente tem que pensar, então, tá, na psicologia analítica, ou qual que seria essa psicologia da criança, ou psicologia infantil, no pensamento junguiano. Tá? O Jung, ele não abordou propriamente dito. A ideia do Jung era muito mais a psicologia do adulto, tá certo? Então, na realidade, alguns pensadores que desenvolveram a teoria do Jung acabavam abordando. O próprio Jung comentou que ele vivia, uma das lacunas do pensamento dele era a criança, obviamente, a infância, tá certo? E ele deixou isso como uma tarefa para as pessoas que acompanhassem ou seguissem o pensamento dele. Então, nós temos 2 principais autores que seguem, que é o Erich Neumann, tá certo? Tem um livro, Criança, e o Erich Neumann, ele morou muito tempo, ele era, acho que alemão, judeu, daí com o início do nazismo, da perseguição, ele acabou imigrando para o que é atualmente o Israel, tá certo? Ele desenvolveu lá toda uma teoria dele. A ideia da criança, então, percebam, a criança com C maiúsculo. Um outro autor que acaba desenvolvendo muito é o Michael Fordham. Esse Fordham já estava na Inglaterra, tá? Ele foi após o Jung, ele foi inclusive presidente, acho, do Instituto, da revista, do Journal, durante muito tempo, tá certo? E na Inglaterra ele teve muito contato com a Melanie Klein, com toda a psicanálise da criança, ou seja, Anna Freud, Melanie Klein, Bowlby, Winnicott. Ele acabou fazendo uma espécie de diálogo entre a psicologia analítica e essa psicanálise infantil, fez uma interpretação, trouxe algumas ideias dessa psicanálise, interpretou elas do ponto de vista da psicologia analítica. O livro dele, então, traduzido aqui, é A Criança como Indivíduo. Aqui, a gente já marca, particularmente, 2 visões da criança, tá certo? Essa é uma criança universal, tá? Na ideia, ligado muito ao mito. A visão do Neumann, tá? O Wittmann, que eu vou falar, ele não distingue exatamente essas 2 visões, então ele tem que dar essa visão mais ampla. Ele coloca a criança inserida, tá? O ego da criança inserida dentro desse universo mítico. Então, o ego da criança praticamente só se constitui como consciência, como separação, a partir lá dos 2 anos, tá certo? Então, vai falar que a criança, no início, ela vive praticamente no mito. Ou seja, a consciência que a gente chama egóica, ela não existe, porque ela vive muito no coletivo. No coletivo, obviamente, do inconsciente e da própria cultura, do próprio dos pais. Já o Neumann, ele vai se contrapor a isso daqui e vai dar uma outra ideia. Ele vai falar isso aqui, ó, criança como indivíduo, tá certo? Ele vai dizer, então,
que a criança, desde o início, desde o nascimento, ela já tem uma espécie de individualidade, que é ativa para se constituir. É diferente do mito, mas ela é um indivíduo. Por isso a ideia, a criança geral, tá certo? Genérica, e aqui a criança como indivíduo, ou seja, já como se constituísse um ego. O Matheus vai dizer, eu sempre costumo dizer, a gente pode dizer que talvez elas sejam complementares, meio complexo isso daí, mas a gente pode dizer que o Neumann observa o desenvolvimento do ego da criança a partir do self, e o Ford a partir do ego. Então, são duas visões que se complementam. O Ford vai criticar o Neumann, dizendo que ele fala muito mais do arquétipo da criança do que propriamente dito da criança como tal. Tá? E algumas pessoas vão criticar o Ford, dizendo que ele deriva muito para psicanálise. Então, aí são as leituras que se colocam. Tá certo? A gente vai abordar o Wittmann, que ele tenta fazer um painel geral sobre isso. Tá certo? Então, o que a gente tem que perceber inicialmente, quando a gente trabalha com essa ideia do desenvolvimento, a gente modifica um pouco esse conceito de individuação. Na clássica, ou para Jung, talvez, esse conceito de individuação é só para o adulto. Tá certo? Já na desenvolvimentista, a individuação é um processo que ocorre desde o início, tá certo? Desde o nascimento do self, ou seja, desde o desenvolvimento, é o próprio processo de desenvolvimento e desdobramento da consciência. Então, a individuação faz parte de toda a vida, de certa forma, da pessoa, tá certo? Então, já é o próprio processo de desenvolvimento da personalidade. Aí é uma questão teórica que a gente pode refinar ou não. Tem algumas pessoas que dizem que então vamos reservar a individuação quando a pessoa se volta para um desenvolvimento da personalidade de uma forma consciente, outros não. Mas é uma discussão. De qualquer forma, aqui a gente está abordando o processo de individuação nesse sentido, um processo de desdobramento. Tá? Só para colocar, a ideia do desenvolvimento da consciência para Jung ou para esses autores é o self, existe essencialmente esse ego, tá? Ele está em potencial, ou seja, ele está dentro do self, ele está misturado, existe um núcleo arquetípico de desenvolvimento da consciência, por isso o homem é quase como se fosse uma criação dos deuses, entende? Então ele se separa, a individualidade é também um fundamento arquetípico, tá? Então esse ego inicia-se, e ao longo do tempo, esse ego, essa consciência egóica vai se diferenciando do self. Se no início ela é totalmente imersa, aos poucos ele vai se separando do self, criando, se for saudável, esse eixo ego-self, até chegar no nível aqui do adulto, onde, teoricamente, no limite teórico, você tem o ego completamente distinto do self, mas em comunicação por esse chamado eixo ego-self, tá certo? E depois, quando ele vai, aqui seria o auge da vida, né? Ou seja, a separação do ego, do self, cada vez mais distante, tanto que na adolescência, no adulto, aqui a energia é dirigida para fora, no sentido de uma extroversão em direção ao mundo, que é a adaptação do ego no mundo e realização. Quando chega no auge da vida, começa a decair, tanto em termos psicológicos quanto em termos físicos, então a gente começa um caminho inverso, até chegar, obviamente, do nosso fim, a nossa finitude, onde o ego se dissolve e nós saímos do pó e ao pó voltaremos. Então, na primeira infância, digamos assim, na primeira idade, a gente está constituindo o ego, depois, uma segunda idade do adulto, esse ego realiza alguma coisa no mundo, se coloca, e num terceiro momento a gente retorna, ou seja, esse ego volta ao self até uma dissolução total, que seria a morte. Ou seja, as tarefas da primeira infância são diferentes das tarefas do adulto, que são diferentes das tarefas desse terceiro momento, que seria a terceira idade ou a velhice. A gente está trabalhando, então, com a primeira infância, com essa ideia da constituição do ego. Até os 2 anos, então, vai estar um ego ainda que está misturado em identificação com o self, tá certo? Então, nós vamos trabalhar essas características básicas aqui.
primeira característica do bebê, ou desse ego que nasce, é essa ideia da realidade unitária, que a gente está sendo colocado aqui, um ego, em termos já, é um potencial, já, um ego em potencial, tá certo? Algumas pessoas vão colocar, acho que o Stern, particularmente, que não é junguiano, mas está trabalhando muito bem, ele é uma consciência ou um eu emergente, ele tem uma semente que vai se colocar para fora do mundo externo, mas ele vai emergir ainda, tá? Então ele está misturado nesse mundo, tá? O self é toda a totalidade, principalmente o self vai ser a mãe, o corpo e o mundo externo onde se coloca. Obviamente, a criança não está muito em contato com o mundo externo, então o self dela é essa totalidade, o self está misturado na mãe e no corpo. Ela não consegue separar dentro, fora, interno, externo, o que é dela, o que não é, tá certo? Nem as fantasias existem, porque as fantasias existem ao nível funcional, ao nível orgânico, então a realidade ainda está, que nem ele diz, unitária, tá certo? Não há uma separação. Por isso que ele coloca aqui. A gente tem uma inteireza relativamente indiferenciada, porque a gente nem criou a consciência ainda, tá certo? É tudo, de certa forma, inconsciente. É fluxo de natureza que se vai. Então, a gente tem um padrão de respostas instintivas, tá certo? Que está sempre integrado, que ele chama nesse campo abrangente. Ou seja, os arquétipos estão sempre circulando por ali. Não há um campo de consciência. Então, essa separação do sujeito-objeto no sentido adulto, que constitui, que tem um ego estruturado, não tem nenhuma validade, tá certo? Então, essa realidade, como nós chamamos, realidade unitária, como se fosse um self. Por isso que ela coloca, também existe uma ausência relativa de qualquer diferenciação entre o sujeito, a consciência e o meio ambiente, comparável àquilo que Levi-Brugger denominou uma participação mística. Aí é um pouco exagero, mas a gente pode dizer uma participação total, tá certo? Onde o que está fora reflete claramente na fantasia do que está dentro, a gente não consegue separar. Seria uma identificação projetiva total. Alguma coisa assim, tá? Ou global. E o que acontece, gente? As reações da mãe são as reações da criança, porque existe um self integrado da mãe e da criança. Então, a gente não consegue. Então, as reações da mãe, tá certo? Elas afetam as reações e o destino da criança no sentido de marcar, primeiramente, o padrão emocional. E aí a gente tem que colocar, tá? Se é um self, a gente não tem uma separação entre o arquétipo e os objetos ou os indivíduos. Por isso, nessa visão inicial, o bebê vê a mãe pessoal como se fosse a grande mãe arquetípica, tá certo? Então, todo positivo, negativo, toda luminosidade, toda a energia que se coloca, ela está toda misturada da grande mãe arquetípica com a grande mãe aqui. Ao longo do tempo é que se vai fazer essa separação, essa divisão. Por isso que se coloca o desenvolvimento do ego, a tarefa dele é gradualmente separar ou dividir essa realidade unitária, que é básica, entre uma subjetividade interior, o mundo do inconsciente, das fantasias, dos afetos, dos impulsos, dos sentimentos, da realidade do exterior, que são os objetos, as coisas, as pessoas, tá certo? É óbvio que a gente tem aí toda uma separação, ainda uma mistura aqui a nível inconsciente, mas a gente vai aos poucos fazendo isso, tá? Que nem a gente falou naquele esquema, é a separação do ego, tá certo? Dessa consciência, dessa objetividade total. Esse processo de separação, ele ocorre muito nesse movimento da não integração, que é chamada de integração e integração, que quem mostrou, quem falou muito foi o Fordham. Tá? Isso não está no Neumann, isso está no Fordham. Rapidamente, o que seria? Não é desintegração, porque desintegração pressupõe uma desintegração do ego, um ego que tem e se desintegra. Consequentemente, é um processo patológico.
tá certo? Essa deintegração e integração é um processo de divisão espontânea do self em partes, tá certo? É um processo, uma propriedade que está por trás da formação do ego. E surge o desejo do ego se tornar consciente, ou seja, do self se tornar consciente, criando o ego, ou seja, de formar um ego dividindo-se. Como é que funciona isso aqui, mais ou menos? Essa realidade unitária aqui do bebê, tá certo? Vamos supor que ele tenha fome. Então a mãe ou vai dar o seio, ou vai dar, vou colocar aqui uma mamadeira. Como está tudo unido, ele é o impulso que se coloca, naturalmente o instinto dele faz e manda energia e a libido para o objeto externo, tá certo? Então, o primeiro movimento é esse movimento. O self, de certa forma, se deintegra, se divide e agarra esse objeto que ele tem, tá certo? Então, o movimento inicial de saída de extroversão. Ali ele se vincula. Então, essa fome que ele tinha, de alguma forma, começa a ser satisfeita. Certo? Supondo que sempre fica uma perda, alguma coisa, ele se vincula ao objeto, e o momento que a mãe faz o quê? A mãe precisa sair, a mãe precisa lavar a louça, a mãe precisa fazer alguma coisa. Então, a mãe faz um corte, retira esse objeto. Então, o que acontece com a energia? Parte da energia fica aqui e parte da energia fica vinculado ao objeto, ó, como se fosse um rompimento, tá certo? Há uma perda dessa energia do ponto de vista do ego, porque algo se foi. Então, uma espécie de luto, que a gente chama, mas o que acontece? Essa retirada da energia é vista como se fosse uma crise. Tá? Em termos arquetípicos, a gente pode dizer que vem ali uma grande mãe, se aqui, nessa extroversão, quando ele está sendo amamentado, alimentado, a gente tem uma grande mãe positiva, quando ele corta aqui na ausência, talvez essa questão da grande mãe positiva, negativa, que vem a ausência. Tá certo? Então é o limite. E o que acontece com essa energia? Isso gera reações de crise, né, na criança, de estresse que desorganiza, tá certo? E desorganiza toda a psique que tinha que estava frágil, organizada de forma frágil. Tá? E isso vem angústia, choro, raiva, agressividade, vem todos os impulsos em nível básico e inconsciente de forma primitiva. Tá? Então a criança se desorganiza e a libido retorna daí, essa que ficou uma parte retorna à psique e outra fica fixada lá. Aí essa desorganização, quem vai fazer? Quem está dando continente, que está cuidando, é o cuidador primário, que é a mãe. Certo? De alguma forma, a mãe dá continente a isso e organiza. Essa organização permite essa libido que volta ser, de alguma forma, novamente ser reorganizada ou ser integrada. E essa que foi fora se perdeu. Tá certo? Por isso que ele coloca aqui, ó, a propriedade do self e o desejo do self de tornar-se consciente, de formar um ego dividido. Então, o self se divide no objeto externo para se colocar. Ele sai, ele tem essa fome de experiência, fome de vínculo, fome de relação, porque a própria dinâmica da integração pressupõe essa ideia de uma projeção e daí a função heurística da projeção, né, da gente se tornar consciente. Tá? Óbvio, nesse caso, quem é o ego em formação. Tá certo? Então, o que acontece? Uma disposição para a experiência, uma disposição para perceber e agir. Ou seja, inicialmente a gente age de certa forma, mas não há percepção clara ou ação consciente. Ambas chegam juntas à consciência, sem distinção do sujeito-objeto. Isso que tinha colocado, ele é simplesmente isso na hora que está pegando a mamadeira. Tá certo? Como se o bebê estivesse à procura do objeto, como se estivesse experimento, selecionando o seu objeto. Então, a gente está sempre procurando esse objeto, tá certo? É um objeto que vai dar conta desse vínculo. Se ele quer brincar, se é o arquétipo, sei lá, da fome, da saciedade, você vai procurar coisas que saciem a fome. Se é uma demanda de carinho, de afeto, de vínculo, ele vai procurar algo que ele possa se aninhar. Se é sono, ele vai fazer. Então, ele vai sempre procurar isso, tá? E essa quebra faz esse retorno. Aqui que a gente tem essa diferença. Por que é deintegração e desintegração? Porque o ego já está formado, tá certo?
Na desintegração, a experiência constitui um perigo, ou seja, para a integridade de uma consciência que já está formada. A desintegração pode ser patológica, nesse caso, não. Voltando isso aqui. Então, basicamente, aí teria que estudar um pouco mais o Fordham para ver, tá? Mas a gente tem todo esse movimento que está sendo colocado aí. Uma segunda característica que implica da realidade unitária é essa que a gente chama aqui dimensão mágica. Tá? Volto a insistir, a gente não tem acesso à realidade unitária, tá? É uma coisa que está muito ligada ao inconsciente. O inconsciente é muito maior do que o ego, então a gente trabalha com imagens ou descrições, tá certo? A gente trabalha com símbolos disso. Por isso que ele está falando que a gente está trabalhando aqui com uma descrição simbólica, não com uma definição muito clara. Tá? E essa dimensão mágica, do ponto de vista da criança, o que é? Se faz sentir direto e opressivamente, sem diferenciação entre imagem, emoção e padrão de ação ou separação. O que eu faço, eu ajo. O que eu percebo, a minha fantasia é real. Tá certo? O que aparece, se coloca. Como eu não tenho uma consciência que separa, qualquer acontecimento evoca o todo. E qualquer parte só pode substituir a outra. Então, o afeto não tem esse pedaço do afeto que separa. Esse afeto que vem, ele sempre é total, mobiliza o sujeito como um todo. Como o ego da criança está em formação, o que a gente tem? A gente tem que o arquétipo, que está no inconsciente coletivo, tá certo? Ele é muito maior do que uma consciência egóica que está em formação. Tá? Então, essa polaridade, tá certo? E essa energia que vem da consciência, elas atravessam, e quando chega, ela toma conta da consciência. Tá? Então, o vínculo que se tem, você não tem esse filtro, ou essa barreira egóica de dimensões. Na hora que vem do inconsciente, vem e toma. Esse toma, eu sou emoção, eu sou movimento, eu sou polaridade. Então, tanto as coisas quanto as demandas do inconsciente, a gente se vê muito pequeno, não se consegue colocar. Então, as imagens estão ligadas aos afetos e desencadeiam a ação diretamente essa sugestibilidade. Por isso que ele coloca, tá? Para o bebê, a gente pode presumir que todo objeto ou experiência é uma experiência total, mobiliza o sujeito como um todo. Você não tem a consciência, é todo o nível inconsciente. O inconsciente se coloca global. Tá certo? Ele é todo rodeado pelo mundo todo-poderoso, porque o ego é muito pequenininho. Então, tanto as demandas naturais quanto das coisas são muito grandes, tá certo? E essa mãe não é uma mãe natural aqui, é uma mãe com M, tudo maiúsculo, porque a criança é totalmente dependente da mãe, tá certo? E a consciência incipiente do ego estabelece uma vigorosa resistência a essa alteridade, a esse outro, tá? Ele tenta estabelecer, mas ele é tipo que vai e volta, tá certo? Por isso a ideia do conflito, da polaridade, da ação, tá certo? Então, ameaça, porque ele está tentando desenvolver se no início a resistência é pequena a esse engolimento, a essa dissolução, a mãe vem, organiza, retoma, tá certo? Então nunca dissolve totalmente. Aquela ideia de uma mãe suficientemente boa, uma mãe que dá uma continência suficientemente boa, para o ego não se desorganizar totalmente, manter o processo de organização. Quando organiza, volta. Então, cada vez, o ego vai se organizando um pouco mais. Tá certo? E assim, como alteridade interior, se dissolve em consciência e soma. Tá certo? Então, precisa da criança um grande esforço, tanto para ele resistir ao inconsciente, tanto de fora das projeções quanto de dentro. E é uma primeira ideia, uma primeira luta para marcar essa ação, ou esse empoderamento, ou essa energia do ego, certo? E essa experiência do bebê, ela é principalmente corporal. Corporal, aqui seria melhor, digamos, em vez de todo mundo fala corporal, mas a ideia melhor seria, tá certo? Numa situação que a gente chamaria organística, ou seja, está ligado ao organismo, tá certo? Ao organismo total do bebê. Então, o desenvolvimento do ego ocorre em termos de corpo ou em termos de organismos e funções que o corpo possui.
tá certo? Então, começa as regularidades das funções corporais, o sentimento é secundário. Então, é a fome, é a sensação de calor, de frio, de aconchego, a troca, tá certo? Então, o que acontece? Essa relação sujeito-objeto surge primeiro em termos de interação eu-corpo, eu com o meu organismo e do corpo deles, ou seja, da minha troca corporal em termos de sentidos com os outros, tá certo? A partir daí são formados sistemas de referências e imagens que representam conceitos mais amplos, tá? Que são característicos da experiência altamente diferenciada e simbólica do adulto, certo? Então, a aceitação de si é uma aceitação do próprio corpo que o adulto vai se colocar, o que a própria criança vai perceber. Tá? Então, existe essa modulação. Como é que eu posso dizer? A satisfação de suas necessidades corporais é que vai dar a ideia de um mundo, que vai ser um mundo que uma grande mãe positiva, uma grande mãe negativa, um mundo que acolhe, um mundo que a gente briga e que sempre vai ser ausência de alguma coisa, tá certo? Por isso que ele coloca as forças que a criança sente vagamente, elas são materiais, elas são corpóreas, elas são sensações, tá certo? Porque elas vêm pelos sentidos do corpo. Só que ela ainda não ligou nem a uma imagem, nem a um conceito. Então, são puras sensações. Ao longo do tempo, é que ela vai ligar nos sentidos. Por isso, aquilo ali, corpos e objetos que produzem sentidos e sensações, constelam o cérebro intermediário para aquilo que é inconsciente. Lembrando vocês que a criança está totalmente imersa nesse mundo interior, tá? Se colocando, ela vai emergir ao longo do tempo. Tá? E essa experiência de misturar significa que ele vai dizer uma experiência mitológica da criança. A ideia é que o mundo... Isso é muito complicado. Tá? Modernamente, a gente não trabalha muito com essa ideia, mas a gente pode dizer qual que é a experiência do mito. É que aquilo que está fora está tudo ligado numa totalidade. Então, a experiência mitológica é essa. A gente tem um contato direto com os deuses, não tem uma separação, e os deuses definem o nosso destino. Tá? E os deuses definem o nosso destino, se tudo é Deus é exatamente a representação daquilo que ultrapassa a consciência. Para o bebê, tudo ultrapassa a consciência. Então, é inconsciente. Então, tudo são deuses. Ele está na mão desse jogo dos deuses, tá certo? Por isso que ele coloca uma experiência mitológica. Por quê? Porque as forças do inconsciente são deuses. E o indivíduo é muito pequenininho. Tá? Então, ele vem aqui. E, obviamente, isso é global. Eu não consigo separar. Tá? Então, o estado inicial da inconsciência tende a ser representado pelas imagens da grande mãe e do feminino. Em termos mitológicos, seriam essas imagens que pegam essa fase inicial. Por intermédio da atividade da fantasia, o pensamento não diretivo, na terminologia junguiana, o ego emancipa-se das ameaças mágicas da unidade, ou seja, dessa dissolução, tá certo? Que vem a grande mãe como se fosse um todo, que é devorador e dissolvente, que devora e dissolve o próprio ego, tá certo? Que é o aspecto devorador, de certa forma, da grande mãe. Então, a gente só que está misturado, fantasia, está tudo misturado, aos poucos ele vai se separar. Tá? Então, a preocupação volta a ser o nível do corpo ao longo do tempo, e essa é interessante, no desenvolvimento que ele está falando, a preocupação sai do nível do corpo para a fantasia, ou seja, aos poucos a criança vai criando modelos internos, fantasias, expectativas, desejos, que aparecem como imagens, que vão dar origem, vão dar suporte depois à consciência lógica, racional e, obviamente, aos conceitos. Tá certo? Então, a gente sai aqui. Sensação, imagem, fantasia, até chegar na lógica. Mitos, tá? Que se coloca aqui do mundo mágico, do mitos até o logos. Então, se coloca aqui, ó, aos poucos, separando, porque no início, no mito e na dimensão mágica, você tem tudo junto. Objeto, sei lá, os afetos que se ele envolve e as próprias imagens. Um é outro. Chegou a emoção, tudo ali. No mito, você começa a separar um pouco. Está tudo ligado, mas aí você ainda tem uma separação dos sentimentos. Por isso se coloca aqui. Aos poucos se desenvolve
uma consciência que as imagens ou conceitos não são idênticos, ou seja, não tem uma vinculação, aquela identificação projetiva começa a separar aos objetos que presumivelmente eles representam, tá certo? E daí a gente vai tendo nessa constituição que o quê? Que os impulsos, afetos, elementos que são arquetípicos, que tenderiam a dissolver o ego nascente, eles aparecem sempre como forças ameaçadoras, esse retorno, essa unidade. Tá? Então, aqui já passou um pouco os 2 anos, onde a criança consegue fantasiar um pouco. E as imagens de forças ameaçadoras são aquelas forças que ameaçam o ego nascente, muitas vezes ingênuo, que são bruxas, gnomos, demônios, dragões, monstros, feras selvagens, todos desses elementos arquetípicos, que lembrando, o arquétipo ele é muito maior do que o ego pequenininho. E, obviamente, se vocês forem ver os contos de fadas, o ego sempre tem auxílio de uma figura que é ligada ao self, que vai ajudar ele a derrotar as bruxas, os gnomos. Então, vejam, é o desenvolvimento da consciência que nem falou, é o processo do self, da individuação, da totalidade da psique. Então, essas bestas, essas bruxas, essas forças ameaçadoras, são mortas ou aplacadas com o ego sendo ajudado por figuras heróicas, sábias e beneficentes. Na realidade, a gente entra aqui no modelo heróico do ego, ou da fase heróica, que é a fase o quê? Uma fase de afirmação do ego frente ao inconsciente. Tá certo? Então, essa é uma imagem do ego, com o ego se afirmando frente ao inconsciente, que seria a natureza, a bruta, o céu e tudo. Tá certo? É como ele dissesse, eu posso, eu sou mais que tudo isso, eu consigo. Por isso que ele coloca aqui, desenvolvimento da consciência e da racionalidade, que se afirma com outras forças continentes, que vão conter esse ego inicial, que são interiores e também exteriores no sentido da natureza, no sentido que a gente projeta na natureza, e que até então são esmagadoras. Esse herói é representado geralmente por uma figura masculina, que se envolve numa busca heróica. Daí, aquela figura da jornada heróica, do herói de 1000 faces, do campo e por aí afora. Essa fase se afirma dessa figura heróica, coloca-se aproximadamente entre os 6, 7 anos, 12 ou 14, ou seja, na mudança, tá certo? Que se coloca. Aí a gente tem, então, normalmente nessa fase que a figura paterna assume crescente importância, por quê? Vejam, aí a gente tem que lembrar aquilo que eu falei no outro momento, tá? Como o self dirige, de certa forma, o desenvolvimento, tá? O self, ele muda, ele vai como se sendo a cenoura na frente da gente que está carregando. Então, no início, lá quando é o bebê, o que acontece? A figura que atrai é a grande mãe positiva, que dá apoio, que dá continência, que aceita tudo. Na hora que ele tem a infância, tá certo? Quando ele dá 4, 5 anos, que ele começa a infância, ou 6, 7, essa mãe que faz tudo, essa visão da pessoa, ela se torna... aqui a necessidade é do cuidado. Tá certo? A infância do herói, o cuidado já diminuiu. A necessidade é o que é? De afirmação e de independência. Então, aquilo aqui que era positivo como bebê, aqui é negativo, porque segura, tá certo? A grande mãe aqui, nessa ideia do cuidado, se ela cuida, se ela faz todas as vontades, ela se torna negativa. Por quê? Porque ela tende a segurar o sujeito e tende a voltar para cá. Então, o self trabalha nesse sentido aqui, ó. Torna positivo a imagem do arquétipo materno, muitas vezes, e negativo a figura do logos ou do paterno desde o início. Por quê? Porque se a criança a sair no mundo antes que ela estiver protegida, preparada, ela é destruída. Então, esse logos se torna positivo, ameaçador. Já em determinado momento, o que acontece? A figura dessa maternal que cuida se torna negativo e a figura do logos, do pai da agressividade de Marte, acaba sendo positivo, que é exatamente nesse processo de avanço. Tá? Então, nessa transição, o self vai mudando, tá certo? O self vai aparecendo.
Então a gente tem que pensar que o self vai aparecendo, vai colocando sempre uma imagem, ou modulando as nossas imagens. Então, nesse momento, por isso a ideia, constela-se o arquétipo do pai do masculino, que é o impulso para a ordem, para a disciplina, para a organização, para que vai criar justamente independência, autoconfiança. É interessante pensar que essa ordem e disciplina, ela tem que ser inicialmente de uma mãe ou de um cuidador, porque a ordem e a disciplina vão permitir organizar a consciência egóica, tá certo? Vão permitir organizar o ego, que é a estabilidade e a ordem ao longo do tempo e do espaço. Tá? Então, é uma dinâmica masculino e feminina, mas eu não vou avançar, eu já fiz um vídeo sobre isso, tá certo? Então, voltando, essa figura heróica, que significa exatamente a afirmação independente e autoconfiança no mundo, tá certo? E impõe ou se coloca a realização, e daí uma figura masculina, obviamente, ou uma figura que faz esse papel masculino de ação de guiar o sujeito em cima da sua ação no mundo. E, obviamente, aqui a mãe fica, aquilo que era positivo se torna negativo, fica pegajosa, fica solidora, tá certo? Então, aqui a gente tem a ideia do monomito, do herói de Neil Faces, do Campbell, que vai explicar muito essa trajetória do herói que está no mundo comum, tá certo? Que sai numa aventura, tá certo? E nesse processo da aventura, ele atravessa o limiar, que aqui o mundo comum é o mundo da consciência, que ele está acostumado. Aqui ele entra no mundo do inconsciente, onde ele, que nem aquele ventre da baleia, onde ele faz diversas tarefas, onde de alguma forma ele testa a si, tá? Ele tem vitória sobre o dragão, sobre os gnomos, tá? De alguma forma, ele, como é que eu posso dizer, normalmente ele sucumbe, daí alguém ajuda e ele consegue novamente voltar e ganhar, ou seja, uma figura do self ajuda ele, e ele consegue vencer, de certa forma, essa capacidade, essa devoradora e regressiva do inconsciente, que se mostra na figura de bruxa, gnomo, de dragão, e ele volta daí para o seu próprio mundo normal, com um exilio, com alguma coisa, ou seja, com uma quantidade de energia psíquica que estava lá no inconsciente, ou seja, o ego dele cresce, de certa forma, um pouco mais. Então, essa trajetória que ele vai, de certa forma, explicar. Então, o herói, essa jornada do herói, a gente pode interpretar metaforicamente como a jornada de consolidação da consciência do ego. Também é uma crítica um pouco sendo colocada a essa visão, como se fosse um ego heróico, que a gente sempre tem que matar o dragão, não existe, que é sempre competitivo e não cooperativo, tá certo? Mas aí é uma outra discussão que avança muito. Mas nessa fase inicial, digamos que existe essa fase de que você, de alguma forma, tem que resistir a essa força regressiva do inconsciente, e para resistir, é como se o self coloca como negativo uma mãe extremamente cuidadora, tá? A ideia é a mãe suficientemente boa, né? Ela tem que ser uma mãe que, ao mesmo tempo, castra para poder o sujeito se mandar, dar uma frustração para ele sair de onde ele está. Meu pai fala, pato gordo não voa, né? Então, se uma mãe que sempre alimenta, o pato fica gordo e não consegue sair. Então, tem que segurar um pouquinho para ele poder se desenvolver, tá certo? Daí a ideia de criar a constelação dessa figura aqui, né, do arquétipo do pai masculino, indica exatamente essa possibilidade de se desenvolver, descobrir novas coisas, de sair de onde a gente está. Tá? E daí, essa saída também, gente, e essa ameaça constante do inconsciente de solução provoca na criança uma extensão, porque o medo arquetípico é um medo, na realidade é um terror e uma angústia. Tá? É mais ou menos aquilo que o senhor falou. O ego nascente encontra-se sob ameaça constante de ser dissolvido pela entidade maternal circundante. A entidade maternal é o self, então é regredir de volta ao self. Tá certo? É interessante pensar o seguinte, no início, tá? Como é que a gente tem? Só lembrando vocês, se a gente tem consciente e a gente tem inconsciente, quanto mais primitivo, quanto mais profundo, de certa forma, no inconsciente, mais os arquétipos eles estão misturados, eles estão
amalgamados, tá certo? Então, aquela polaridade do arquétipo, ela está dentro do próprio arquétipo. Tá? Como que a gente não é mais esmagado pela polaridade do arquétipo quando a gente está integrando esse arquétipo que se vem aqui? O que a gente faz? Esse processo de diferenciação, a gente faz uma espécie de divisão. Tá? Quando o arquétipo vai se aproximando da consciência, a gente divide ele. A gente divide uma parte egodistônica que fica no inconsciente, tá? E a gente se identifica com a outra parte, com a parte egocintônica, normalmente. Como isso aqui é muito grande, a gente não consegue suportar, o que a gente faz? Projeta num objeto externo, tá certo? Então, essa parte aqui seria a projeção da sombra. A gente projeta e o ego faz aqui as repressões, as defesas para pegar isso. Então, a polaridade, na realidade, ela é vivida de outra forma, não é vivida dentro da gente, é vivida fora. Então, não vou eu me matar se essa polaridade é muito grande. O mal está fora de mim, eu vou eliminar o mal que está lá. E, obviamente, ao longo do tempo, essa energia vem para cá, quebra a projeção, etc. Mas a criança, como não tem essa consciência, o que acontece? Essa polaridade que está dentro do arquétipo, essa divisão que está sendo colocada ali, ela vai em cima desse ego nascente e a criança, de alguma forma, acaba vivendo essa polaridade, ou seja, gera muito terror de dissolução da própria dinâmica de caos e ordem, tá certo? Então, terror, angústia, então, é essa vivência que ele coloca, tá certo? E óbvio, né? Quem que vai trabalhar isso? Quem que vai fazer essa possibilidade de defesa, de acalmar? Sempre, lembrando vocês, a função maternal, normalmente é a mãe, mas às vezes é um cuidador primário, que é continente da vivência, tá certo? Então, o ego nascente, sob constante ameaça de ser dissolvido, ser despedaçado e dissolvido pela essa entidade maternal no sentido self, da totalidade que circunda ele. Então, a experiência normal para a criança de medo não é para ser combatido, exceto quando é patologicamente excessivo. E se for trabalhar com o medo da criança, a gente não pode racionalizar, porque ela está muito ligada a essa dimensão inconsciente, essa dimensão mitológica mágica. Como a gente nunca integra totalmente o inconsciente, os arquétipos, a gente nunca vai... a gente, como defesa, nós adultos racionalizamos, mas nunca a gente vai conseguir racionalizar completamente. Então, a gente vai ter um medo existencial, eu diria um medo, terror, uma angústia, que faz parte da nossa existência, tá certo? Que nunca vai nos abandonar, que vai voltar, de certa forma, quando consciência, ou esse mundo que a gente organizou, se desorganiza. Dá até para fazer uma ampliação geral, tá? Que, por exemplo, nessas épocas de transição, tá certo? As bases da organização mitológica, ela se dissolve um pouco, então o que vem é uma angústia muito grande, que remete exatamente a essa angústia básica de dissolução no mundo. Então, a nossa defesa é uma defesa muito radical, muito fundamentalista. Bem, mal, mal projetado, eliminar o mal, porque isso ameaça a nossa identidade, a nossa organização do mundo. Então, se a gente acha, está muito identificado, por exemplo, com uma civilização tecnológica, com esse mundo de consumo, uma pandemia que vem assim, ameaça exatamente essas bases, tá certo? E a gente vai ver uma angústia, ver uma ansiedade difusa, porque aquilo que a gente vive hoje não vive mais. Então, e o negacionismo disso não é que a pessoa é uma... Veja, para ver esse mundo que vem, essa incerteza, do novo mundo que vai vir, da crise climática, da possibilidade de ter essas doenças de qual a gente não consegue se defender, é uma angústia muito grande. Então, é muito mais fácil a gente negar a existência dela do que viver e suportar essa angústia até chegar num novo modo de organização psíquica, né? Tá certo? Então, existe aí um processo muito complicado social. Mas esse medo, então, opera como estímulo transpessoal, porque está ligado ao inconsciente, às imagens arquetípicas, tá certo? E o que a gente tem aqui, ó, tá? Quando a gente utiliza isso, é natural também da criança, tá? A gente tem também uma espécie de culpa existencial. Por quê? Porque a mãe, nessa fase inicial aqui, tá, da criança,
tá? Deixa eu voltar aqui, talvez seja mais fácil desenhar aqui. Lembre-se, a mãe é o todo, tá? O self corporal, o cuidador primário, tudo passa pela mãe, tá? No arquétipo materno. Então, a criança abandonar a mãe, tá certo? E marcar o seu próprio poder, então o indivíduo afirmar a sua consciência, para afirmar a sua consciência, tem que romper, de certa forma, esse vínculo. Romper, ele está deixando para lá, do lado, algo com uma característica luminosa muito grande, tá certo? Aquilo que é extremamente importante para ele, aquilo que cuidou, aquilo que fez. Então, de certa forma, ele tem uma culpa, tá? Essa consciência trabalha com a ideia da culpa. Não tem como eliminar daquilo que, de alguma forma, gestou, uma grande mãe positiva gestou alguma coisa, a gente precisa sair, obviamente, para abandonar, para marcar a nossa diferença, mas a gente abandona com culpa. Então, a culpa é natural. A tentativa de utilizar o próprio poder da consciência do ego pode levar a uma retribuição, uma culpa. Essa culpa é natural, mas ela sofre dimensões excessivas, e daí, quando o desenvolvimento do ego sofre interferência, ou sofre, se o desenvolvimento do ego sofre muita interferência, ela sofre dimensões excessivas, ou se ela é muito excessiva, o ego acaba também sofrendo interferência, ou seja, bloqueando, tá certo? Então, a culpa, nesse sentido, bloqueia. Muitas vezes, o herói, nessa jornada heróica, ele tem que largar a mão e não pode olhar para trás. Porque se ele olhar para trás, vem uma culpa muito grande, e essa culpa imobiliza ele e bloqueia ele no seu desenvolvimento. Então, ele tem que abandonar isso, tá certo? É bem complicado depois, então, mas é, de certa forma, natural. Então, não é efetivo, quando você vai trabalhar essa culpa, racionalizar, ou seja, pensar. Mais efetivo, o que é? Concretizar, ativar no nível mitológico. Aí é outra questão, o desenvolvimento, que eu vou voltar. Tá? Uma visão mais tradicional do desenvolvimento, o que a gente tem? Tá? Uma visão tradicional do desenvolvimento, uma visão clássica, digamos assim, tanto da psicanálise quanto da analítica, a gente tem o quê? As fases de desenvolvimento, elas são sucessivas, tá? Deixadas para trás. No sentido que elas são passadas. Então, a patologia é um retorno. Fase anterior, ou fases anteriores. Certo? Então, a ideia que a gente tem aqui é de um ego que avança. Então, é sempre um ego que avança e deixa para trás a fase. Fase oral, abandonou, já está no outro modelo. Entendeu? E se ele, obviamente, se desorganiza, ele volta aqui e tem que refazer. A visão mais contemporânea que a gente possui, tá certo? É que, na realidade, as novas fases emergem das fases de desenvolvimento atuais, tá certo? Então, as fases anteriores de desenvolvimento, elas continuam operando e existentes, ou seja, só que elas não são hegemônicas no funcionamento da consciência egóica. Ou seja, a gente não abandona elas. Elas simplesmente operam em outra sintonia. Tá? Significa o quê, então? Tá? Significa que as fases, elas não são abandonadas, tá certo?
Então, aqui no desenvolvimento, fase inicial, fase mágica, ela está aqui, ela continua ao longo da vida, tá certo? Ao longo da vida do tempo aqui. Tá? Daí, o que acontece? A criança se desenvolve. No desenvolvimento da fase mitológica, ela cria sobre a fase mágica, tá certo? Aí depois vem aqui, sei lá, fase lógica do ego. Eu só estou dando outro exemplo aqui. Então, o ego, a consciência, ela se constrói sobre as fases. Então, vejam, no início, a criança opera só nessa sintonia, o bebê. Depois ela opera em 2 sintonias. Depois ela opera em 3 níveis, 3 sintonias diferentes, tá certo? Então, a gente está operando sempre aqui. A regressão significa o quê? Por exemplo, regressão à infância. Significa que a gente deixa de operar esse nível emergente mais alto e esse nível mais baixo se torna hegemônico. Entenderam? Então, isso é bastante interessante, por exemplo, quando a gente trabalha no jogo ou numa relação, tá certo? De brincadeira. Brincadeira é como se fosse uma regressão consciente a uma fase anterior. Então, eu faço de conta e ajo como faço de conta sob o domínio. Mas numa brincadeira que está operando não é a fase racional. Então, eu coloco isso aqui, eu vou brincando lá, sei lá, vou pegar uma caneta aqui. Isso aqui, por exemplo, é uma nave espacial. Daí eu fico brincando, isso aqui com uma nave espacial que vai destruir a outra. Então, isso aqui é um míssil. Explodiu, tá certo? Quando a gente joga. A gente não, óbvio que aquilo, a gente sabe que aquilo não é, mas a gente faz de conta, a gente está operando naquele mundo específico com esse nível mais básico. Entenderam? Nas patologias, o que acontece? Nas patologias, o ego não tem controle disso daí. Então, essa consciência mais forte, ela diminui e o que opera aqui nesses níveis, opera nesse sentido, tá certo? É como se sintonizasse de forma mais ampla esses níveis mais básicos. Tá certo? Então, por isso que ele está colocando aqui a consciência, tá certo? Ela se desenvolve em diversas fases. Então, quando a gente vai trabalhar isso aqui, não adianta racionalizar, trabalhar pela consciência. Esse medo básico é um medo que existe, inclusive, de base. Então, a gente tem que trabalhar nesses níveis mais básicos, do básico e mitológico, para poder integrar. Por isso, a ideia do jogo da fantasia, tá certo? Nível mitológico, uma interpretação nível de inconsciente, conversando com o inconsciente. Se a gente está numa relação com o outro, o nível mitológico significa a relação principalmente de nível do inconsciente com o inconsciente. Se a gente está trabalhando, por exemplo, numa fantasia, o nosso inconsciente está sendo projetado lá num brinquedinho, tá certo? E a gente está quase com ele. Destruiu o brinquedinho, de certa forma, como se destruísse alguma coisa, mas está sob controle. Não vou avançar muito mais, mas aqui vocês têm ideia. Daí a ideia da consciência do bebê. Tá? Então, é uma crescente separação da consciência, tá? Do inconsciente. Então, essa separação do inconsciente do automatismo é sentido como se fosse uma ruptura da ordem natural. A gente é expulso do paraíso. Expulsão do paraíso, lembre-se, volta à culpa. Tá certo? E é justamente essa ruptura na ordem natural que vai permitir a emergência da consciência. É como se dissesse, a serpente, Lúcifer, né, Deus da luz, a serpente é a mão esquerda, a mão de Deus, que faz a gente caminhar para frente. Por isso a ideia do self. O self demanda o desenvolvimento da consciência. E isso implica numa opção individual, tá certo? Essa ruptura na ordem natural implica numa característica da consciência, que é a capacidade de escolher e da moral. Por isso a opção entre o certo ou errado. Então, optar significa também matar, sacrificar as múltiplas possibilidades em favor daquela que é escolhida, que implica numa culpa, tá certo? Também envolve o risco de estar errado. Também há culpa, tá certo? Então, os sentimentos de culpa e são individualizados, se sentimentos de culpa arquetípicos, se eles são individualizados e são colocados como responsabilidade pessoal,
eles acabam dando o quê? Uma ansiedade geral que está ligado à culpa. Uma certa culpa natural para desenvolver exatamente esse sentido de consciência e de possibilidade de escolha, tá certo? Então, o senso de responsabilidade individual se desenvolve na escolha livre e consciente, ou seja, utilização da consciência egóica. Aí a gente tem que a consciência, o desenvolvimento da consciência egóica está muito ligado à liberdade ou à possibilidade de escolha, tá certo? Se você não tem possibilidade de escolha e você segue algo externo, se desenvolve o quê? Persona, e não ego. Tá? Uma consciência identificada com a persona. E você cria uma dissociação muito grande. Persona, ego. Tá certo? E, obviamente, essa dissociação de fora cria uma sombra, você não trabalhou nem a culpa, nem a ansiedade. Então, o que a gente tem? Ansiedade geral permeada de culpa, dessa dissociação. Então, lembrando que o medo e a culpa são ocorrências naturais da infância, não devem ser combatidos como tais, mas devem ser aceitos, dados continência e trabalhados. Por isso, essa ideia é dirigida para padrões mitológicos. Se são dirigidos para padrões mitológicos, a gente entra nos deuses, aparecem aqui caminhos psicologicamente viáveis de conciliação e de personalização. Ou seja, a ideia dos mitos e, de alguma forma, dos símbolos que podem fazer essa integração, tá certo? Em vez de padrões de obediência, ou seja, ligados à persona, que é o papel social, que são normalmente externos ao sujeito, daí a gente tem padrões de obediência que são meramente conciliatórios, isso acaba deixando o sujeito no nível mágico, identificado com o outro, então o mundo é como se fosse aquela coisa, né? O mundo é uma luta de Deus e o demônio. Eu vejo Deus e o demônio em tudo quanto é lugar, entende? Eu estou num nível mágico, mitológico, tá certo? Se isso não se trabalha, essa justificação na persona, dissociação, não desenvolve a consciência, tá certo? Então, a gente tem esse impulso de estabelecimento certo e errado, mas ele não chega a ser trabalhado por causa da culpa, e a gente não chega a desenvolver a obediência, tá certo? A consciência, desculpe, a gente fica no nível da obediência ou da persona, tá certo? Então, a consciência, inicialmente, veja, se a pessoa não tem noção do certo ou errado, se a pessoa inicialmente ela faz essa noção do certo e errado, porque aquela coisa que eu falei, o arquétipo no inicial, ele está difuso, ele está misturado. Aqui, o que eu faço? A primeira ideia é uma separação, tá? Então, essa separação, certo e o bem de um lado, errado e o mal do outro. Só que a gente tem que continuar isso daí para poder integrar, senão a gente fica naquilo ali. Então, a consciência inicialmente saiu, começa desenvolvendo naquilo que ele falou, superego, tá certo? E ela é primeiro vivenciada a autoridade daqueles seres exteriores, tá certo? Que reivindicam o conhecimento certo e errado. De fora, a gente não desenvolve a consciência, a gente desenvolve persona. E, de alguma forma, ela se torna cristalizada. Tá certo? Por isso que eles colocam aqui, ó, serão predominantemente valores de persona. Porque, na realidade, é uma adaptação externa às exigências dos pais, aos padrões culturais e aquilo que a gente considera comportamento adequado. Quando a gente vai quebrando isso daí, tá certo? E para quebrar, a gente tem que aceitar a ideia da responsabilidade individual, e para isso vai ter que lidar com culpa e com uma ansiedade nisso, tá certo? Se a gente não consegue, a gente vai ter uma ansiedade geral que a gente não consegue identificar. Mas aí sai do certo e errado e consegue estabelecer um padrão pessoal da possibilidade de escolha, ou seja, de uma consciência egóica. Tá certo? Estabelecido isso na idade adulta, tá? O terceiro momento, aqui a gente supõe que o ego passou por isso, e seria o período médio da vida, é um período em que o ego acha estranho essa self, esse mundo interior, porque a direção dele é para fora. Por isso, ele largou mão, ele deixou o período mágico e mitológico. Então, o que acontece? As coisas e as pessoas não são mais vivenciadas como poderes, ou seja, não projeta, não se identifica com eles. São principalmente pessoas e coisas. A gente retira essa projeção, quer dizer, a projeção continua, mas a gente não toma contato com elas. A gente acaba experienciando como se fossem pessoas e coisas.
o sentido do luminoso, daquilo que ultrapassa a gente, aquilo que ultrapassa tende a se perder, tá certo? E o ego, com sua racionalidade e controle consciente da vontade, é dominante e se coloca e parece como única fonte de poder, tá certo? O meu eu é o eu, e o eu do self é o eu da outra pessoa. Daí a ideia da conexão com o self tende a ser perdida. Então, o adulto normal acredita ser o quê? Senhor do seu próprio destino, tá certo? E essa aqui é a citação da passagem da adolescência para o adulto que se coloca, que eu vou ler, que eu acho bastante interessante. É da maior importância para o jovem, ainda inadaptado, que ainda não realizou nada, ou seja, a consciência está em potencial, a consciência só se solidifica quando ela realiza, tá certo? Então ele deve fazer o quê? Modelar seu ego consciente tão efetivamente quanto possível, isso é, educar a sua vontade. Uma característica do ego, da consciência egóica, é a vontade, a focalização e a capacidade de suportar a tensão, o desconforto, para realizar alguma coisa. Ele deve sentir-se um homem de vontade e poderá seguramente depreciar tudo mais que existe nele, lembrando que o self coloca aspecto. O self, nesse momento, está para afirmar o sujeito e colocar como ego distônico, diminuir tudo aquilo que faz um momento regressivo, tá certo? Então é importante para ele se sentir um homem de vontade, depreciar tudo mais que existe nele, tá certo? E que volta para aquilo ali, tá? Então, nesse momento, o sujeito deve resolver submeter tudo que está em volta à sua vontade. Ele deve acreditar nisso, pois sem essa ilusão, ele não poderá adaptar-se socialmente. Isso já é diferente com uma pessoa que está na segunda metade da vida, tá certo? Então, veja, a gente tem que acreditar que vai conseguir alguma coisa. A gente tem que acreditar que vai existir uma ilusão que faz a gente ir para frente. Então, a ilusão do herói, dos ídolos, são, de certa forma, jogadas do self para fazer a gente sair, tá certo? Deixar, por exemplo, então tem uma época lá dos 12, 14 anos, a gente sai do núcleo familiar para ir para a cultura, para a sociedade em geral. Então, aquele pai, por mais bom que seja, ele vai ser negativizado, vai ser positivado aquilo que está fora. Então, é o movimento do ego para fazer o quê? Para o sujeito pegar e sair do núcleo familiar e conseguir realizar alguma coisa no mundo, porque é natural ele. Porque se ele ficar sempre como filho do pai, ele não vai conseguir se relacionar com outras pessoas, não vai conseguir constituir sua própria família de forma adequada e não vai conseguir ser pai também, tá certo? Então, ele negativiza o pai pessoal e positiviza um pai simbólico, algum guia fora. Depois ele vai integrar e vai perceber o pai pessoal dele não tão negativizado, vai estabilizar, e daí ele vai poder fazer, de certa forma, paternidade, maternidade consciente. E isso é muito diferente da pessoa que está na segunda metade da vida, que não precisa mais educar sua vontade consciente, mas que entende o significado da vida individual e precisa vivenciar seu próprio interior, porque ele já, de certa forma, estabilizou o mundo externo e se colocou o mundo interno. Então, o caminho, que nem eu falei, para a terceira idade, que seria eu não vou escrever isso, vou colocar a terceira idade aqui, tá? É exatamente um retorno, tá, ao self. Só que se vocês lembrarem aquela estrutura, só para terminar, que a gente possui, tá? Daí, ego. Abaixo do ego, a sombra. Depois, ânima / ânimos. E depois, o self. Deixa eu colocar aqui a persona. Então, aqui nós temos o inconsciente e aqui a consciência. A gente tem mais ou menos isso aqui, ó, tá? A persona, ela parte consciente, parte inconsciente. O ego também. O ego tem parte identificada com a persona, inconsciente, parte consciente do que a gente sabe. Então, a persona é o nosso papel social, que vem dos pais. De certa forma, a gente tem uma certa identificação com a persona, inconsciente,
Tá? Nossa ego, de certa forma, é um pouco inconsciente identificado com a persona, mas a gente consegue até definir claramente, estando o ego estruturado, nossos papéis sociais. Para entrar em contato com o self, que é o sentido da totalidade, tudo que a gente tinha falado, o que, que a gente faz? Tá? Inicialmente, o self aparece para o ego como sombra. Depois que o ego se diferencia tanto da sua persona, da sombra, ele começa a ver as funções de relacionamento. Ou a ânima e o ânimos, ou seja, a parte yin ou feminina dentro de si e a parte masculina, tá certo? Ou yang ou logos dentro de si. Depois, tá, diferenciou a sombra, veja, gente, no primeiro movimento, o self vai aparecer para o sujeito, ou seja, o self, sentir totalidade de inteireza, vai aparecer nas figuras de sombra, inicialmente, naquilo que antes ele recusava. Depois, ele indo atrás dessas figuras, integrando parcialmente, tá certo? O self vai aparecer na busca de um relacionamento dessas figuras de ânima e ânimos. Então, a totalidade vai aparecer, por exemplo, na ideia do amor romântico, na ideia de eu só você inteiro se eu tiver com uma pessoa que eu amo, com um amigo e por aí afora. Tá? Diferenciado isso daí, o self vai aparecer na figura de self. Então, veja, o ego tem uma trajetória a fazer aqui no processo de individuação, se diferenciar da persona, da sombra, do ânimos, para chegar no self. E, na terceira metade da vida, o self aparece para o sujeito para ele se colocar, tá certo? Aí tem um grave problema. Se o sujeito não se diferenciou e não se desenvolveu a consciência adequadamente, não se diferenciou da sombra, da sua persona, da sua ânima, do seu self, ele vai ter que refazer essa trajetória. Então, uma coisa é o self aparecer como sombra quando ele tem, sei lá, 15 anos. Outra coisa é o self aparecer como sombra quando ele tem 50 anos totalmente estável. Ou seja, vai abandonar a vida muitas vezes que ele estava, porque o sentido totalidade dele vai aparecer de uma outra forma. Vai aparecer com tudo aquilo que ele se coloca. Tá certo? Então, uma coisa é o sentido de self aparecer para o sujeito quando ele tem 20 anos. Outra coisa é quando aparecer, por exemplo, que tem 60 anos, que está com um relacionamento de 40, 50 anos. Então, o outro vai aparecer com um sentido de reanimação de self. Tá? Então, é muito complicado isso, tá certo? Então, existe um problema, né? Se o sujeito também não lida com isso, o que acontece? Esse self aparece, existe um impulso para ir, mas ele bloqueia esse impulso, porque ele está ali, e se esse impulso fica travado, tá? Aí uma regra básica, né? O que não vai para frente, o que a libido não progride, se trava, o que a gente faz? Regride. Então, o sujeito, na realidade, à medida que ele vai se desenvolvendo, chegando perto da finitude dele, esse self vai avançando, essas questões que ele deixou para trás vão criando, de uma forma, vão subindo um peso muito grande. E se ele não entra em contato com isso, o que acontece? As defesas dele vão ficando cada vez mais rígidas. E as características dele de personalidade vão ficando cada vez piores, ou seja, do ponto de vista psicológico, ele vai se tornando cada vez, as patologias, o ego vai se tornando cada vez mais rígido, e, de certa forma, cada vez começam a aparecer, de certa forma, as patologias. Tá? É um problema também, né? Quando a pessoa está com 70 ou mais atrás da vida, muitas vezes a energia psíquica, o movimento para ele poder lidar com isso é muito complicado. Aí tem que ser uma situação mesmo do self se colocar. Tá certo? Então, a gente pode perceber exatamente as pessoas que... são questões da metade da vida que não foram resolvidas que vão aparecer. Então, a personalidade fica muito mais rígida. E, óbvio, né, as energias que estavam dirigidas do ego para fora no momento da adaptação social, na realidade, voltam para dentro, em vez de adaptação para dentro, para manter essas defesas. E isso acaba impactando na própria vida do sujeito. Tá? Então, essa é mais ou menos uma ideia geral, tá certo? De como se coloca da primeira infância até o final da vida, que eu acho que vale a pena se colocar. Se vocês têm alguma questão para colocar, vocês podem apreciar ali, tá? Passar pelos comentários, que daí eu vou responder aqui. Tá certo?
Estou aprendendo ainda a lidar exatamente com o DOT, né? Então a gente tem aí uma série de pequenos probleminhas que se colocam. Se puderem colocar também nos comentários as avaliações e as questões, a gente agradece. Tá? Alguma questão? Se não tiver, então eu já vou agradecendo a presença de todos e vou encerrando, então,